Glória a Deus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler o livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Versículo 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Eu quero dar continuidade ao assunto que eu preguei ontem lá em Betim, em Jardim das Alterosas, sobre as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom o culto de ontem, boa palestra. Lamentações 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa, em outras palavras, é o motivo de não sermos consumidos ou destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, ou se interessa a ele. Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Suportar o fardo, o jugo pesado. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por esta porção da palavra que também lemos ontem ali, Betim, e repetimos hoje. Senhor, nos direciona, nos dê força, nos dê graça. Que o Senhor venha sustentar-nos com a tua destra, sustentar com o teu poder. E nós cremos na tua graça. E eu creio no favor do Senhor, na misericórdia do Senhor. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, nossos erros. Nós aproximamos de Ti agora, nesta oração, mediante a Tua palavra lida, aberta, e que possamos tomar um pouco da porção da Tua palavra nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar? Falando nisso, sábado nós teremos uma consagração, uma oração, lá na igreja, no tabernáculo, a voz de Deus, lá no Alterosas, a partir das 8 horas da manhã. Eu e alguns irmãos, nós vamos estar lá, orando, Estar orando, consagrando, jejuando. Depois nós saímos um pouco para poder evangelizar, depois voltamos de novo a orar na igreja, e depois da tarde, no final, a gente vai para o culto de Citeolândia. Então, alguns irmãos já confirmaram que vai estar conosco lá. Eu, como pastor, o pastor Carlos também vai estar também. Então, nós tiramos amanhã para poder fazer uma consagração e oração lá no tabernáculo. A voz de Deus, Jardim das Alterosas, na rua Assembleia 86. Lá é bom porque é um lugar mais distante um pouco, mais
mais distante assim das casas, das ruas, assim, você pode ter a liberdade para orar. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Então, alguns irmãos vão estar lá. Quem desejar ir, começaremos às 8 horas da manhã. No sábado, dia 21. Sábado 21. Também, orando também, jejuando, para os trabalhos que serão feitos de evangelismo, de oração pelos enfermos, com o irmão Josemar, no mês de setembro. Também estamos, nesse sentido, orando também. Ele também está fazendo sua consagração lá, fazendo seus jejuns pelas madrugadas. E nós aqui na igreja que vamos receber, nós também devemos fazer nossa parte, né? Devemos fazer nossa parte. Muito bem. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Para quem? Um certo irmão, desesperado, inquieto, angustiado, ele chegou e disse: pastor, como pode essas coisas acontecer nas nossas vidas? Existem certas coisas que acontecem em nossas vidas que até nós mesmos ficamos aborrecidos. Ele estava dizendo o seguinte: pelo fato de ter crido na mensagem, pelo fato de Deus ter aberto o entendimento dele, pelo fato de ter fé na palavra da hora, de não ter nenhuma dúvida quanto ao que Deus tem feito e está fazendo nesta última hora, batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, toma a Santa Ceia, enfim, crê na palavra e, no entanto, se acha de vez em quando em erro, cometendo atos, atitudes, obras infrutuosas da carne. E interessante que ele enfatiza a sua preocupação pelo fato de crer na palavra, de saber do que é certo, saber do que é correto e ainda fazer algumas coisas incorretas. Como eu falei ontem lá em Betim, Mombrano usou uma expressão assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Outro irmão fez uma pergunta para o irmão Brano: irmão Brano, pode uma pessoa, um eleito, com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, chegar a se perder? O profeta disse: impossível. Impossível. Então, às vezes pode acontecer, pode ter, que haja alguns irmãos também, seja solteiro, seja casado, seja novo, seja velho, que também tenha algumas dificuldades, que comete certas ações, faz certas coisas, fala, ouve, vê,
e aquilo atinge o Espírito que está dentro dele. Atinge o Espírito Santo. E a alma fica afligida. Isso pode estar ocorrendo na vida de 1, ou 2, ou 3. E, no entanto, ele se acha num sufoco, se acha numa situação difícil. E, às vezes, pessoas assim podem criar nele certas coisas ou desencadear algumas enfermidades, como principalmente no lado emocional. Às vezes tem pessoas que perdem o sono, não conseguem dormir. Outros ficam nervosos, ansiosos. E às vezes essa ansiedade, essa irritação e esse nervosismo não é tão maligno, mas é a pressão que ele está sofrendo, a pressão que ele está passando pelo fato dele ter feito certas coisas e ele mesmo negar tudo aquilo e condenar todos aqueles atos que ele fez. Nós estávamos vindo para cá, no culto, circulando para cá, e nós estávamos conversando no carro, eu e o irmão Paulo e irmã Maria. Às vezes nós, ou um crente, tivesse uma maquininha, chamada maquininha do tempo, pudesse entrar dentro dela e voltar lá naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquela hora, naquele lugar, e ver ele mesmo próximo, perto de cometer aquele ato, e dizer, não faça isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas não dá. Não é capaz de voltar ao tempo. Não é capaz de voltarmos ao passado. Não é capaz, não somos capazes, o homem jamais poderá inventar tal máquina, tal condução para voltar no passado e acertar alguns erros que refletem no futuro. Erros do passado, eles refletem no futuro. Nós temos que colher. O que foi plantado há 2 anos atrás, 5, 10. Vem o tempo da colheita. Quem está entendendo, irmãos? Vem o tempo da colheita. Se semeamos no Espírito, claro, nós vamos colher só bênçãos. Mas se semearmos na carne, nós vamos colher muitas corrupções. E, no entanto, não temos essa capacidade. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, aceita o Senhor Jesus Cristo, vindo para a mensagem, para a palavra da hora, ele aceita Jesus Cristo baseado numa mensagem que Deus tem prometido. Quem está entendendo? Eu aceitei Jesus nessa última era baseado numa mensagem, numa promessa que ele fez, que um profeta estaria aqui na terra. Então eu fui, aceito a mensagem, me arrependo dos meus pecados, Deus me justifica e eu vou lá nas águas como testemunho público e batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o meu arrependimento foi sincero, todo o meu passado, todo o meu pecado passado, não importa quão negro eles foram, quão escuros eles foram, todo o meu passado é perdoado. Aleluia. Todo o seu passado é perdoado. Mas o maior desafio não é chegar até ali.
O maior desafio é sair dali. O maior desafio é sair da água e ter uma novidade de vida. Porque todo o pecado passado Deus perdoa, mas Ele não está falando dos pecados futuros. Ele não está falando dos pecados futuros. O passado, Deus acertou com Ele mesmo. Mas os pecados futuros nós temos que acertar com Deus. E é aí que entram as coisas. E é aí que acontece. E no entanto, nós, por sermos cristãos, às vezes ficamos aborrecidos com nós mesmos, vendo tamanha ignorância, no qual às vezes atos ou palavras, sendo que nós conhecemos a verdade e sabemos o que temos escrito, e mesmo assim erramos o alvo. E mesmo assim erramos o alvo. Agora é que eu vou entrar na parte melindrosa. Às vezes, sem querer, e outras vezes sabendo o que está fazendo. Quem entendeu, irmãos? E outras vezes sabendo do que está fazendo. E aí é que vem a parte dura e difícil. Porque ontem eu falei das misericórdias do Senhor, mas eu tive que entrar dentro da soberania. E o poder soberano de Deus é aquele poder que Ele pode fazer qualquer coisa que esteja fora. Aqui. Qualquer coisa, com seu poder. E, no entanto, às vezes fazendo coisas sem querer, e outras vezes fazendo sabendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabendo do que está fazendo. E aí, quando nós já batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, conhecendo a verdade, tendo sido iluminados, provado a boa palavra, e aí nós entramos dentro de um quadro de 3 escrituras. E se nós entrar dentro dessas 3 escrituras, abre sua Bíblia. Tiago 4,17. Então, a misericórdia do Senhor, ela tem sido até agora a causa de nós não sermos destruídos. Porque, às vezes, nós podemos estar próximos da igreja, próximos dos irmãos, próximos do pastor, isto é, fisicamente falando, e, no entanto, nossa alma está longe de Deus. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem, ou seja, sabe fazer o correto, e não faz, comete pecado. Estão entendendo, irmãos? É aquele que sabe. Hebreus capítulo 6, verso 4, 5 e 6. Está antes. Hebreus 6, 4, 5 e 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 10, 25 e 26. Então, essas escrituras aqui, se alguém entrar dentro dessas escrituras,
Ou seja, se essas três escrituras estiverem cobertando, ou seja, cobrindo tal pessoa, nesse sentido que eu acabei de falar, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, isto é, querendo, depois de termos recebido o conhecimento da revelação do dia, da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, vejam bem como é que é as coisas. O profeta irmão Branham disse que quando nós pecamos, o profeta disse que naquele momento que você peca, você está distante de Deus. Você está longe de Deus. Você está afastado de Deus. Naquele momento que você peca. Mas o profeta disse também que naquele momento que você pecou, se você entrar diante ou debaixo do sangue do Senhor Cristo, com um coração quebrantado, com um coração contrito, amassado, quebrantado, deslumbrando, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, a sua ação, e naquele ato, naquele momento, pedir Deus graça e misericórdia. O profeta disse, todo aquele sentimento que nós estamos desbocando, lançando diante de Deus, tem que ser verdadeiro. Amém. Aleluia. Para ser aceito. Amém, irmãos? Amém. Para ser verdadeiro. Porque às vezes pode bater um remorso, bater um sentimento, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, me perdoa, Senhor. Então, uma pessoa, dentro desse quadro aqui, que eu acabei de dizer, que nós acabamos de ler, só resta uma coisa. Só resta o homem e a mulher esperar em uma só coisa em Deus. Só resta esperar na soberania de Deus. Porque, veja bem, que pecado e que ação você cometeria que seria maior do que a incredulidade? A incredulidade é o maior pecado entre todos os pecados. Quem entendeu? Quem já leu a mensagem Pecado Imperdoável entenderá o que eu estou falando. O maior pecado que Deus possa ver num homem e numa mulher é a incredulidade. Pecado imperdoável. Pecado imperdoável é descrer voluntariamente do que Deus está fazendo. Quem está entendendo? Pecado imperdoável, ensina o profeta, é descrer voluntariamente daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, se pecado imperdoável é descrer voluntariamente, a pessoa se voluntariamente, ele mesmo voluntariamente ignora o que Deus está fazendo, não crer mais, ignora. Ele descreu voluntariamente, pecou voluntariamente. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quem está entendendo, irmãos? Apesar que, se eu pecar, se você pecar, e se você entrar em contradição, é por causa de alguma incredulidade em nós, porque pecado é incredulidade. Os irmãos estão entendendo?
Então, por isso que o profeta diz: beber, fumar, adulterar não é pecado. Ele diz: isso são atributos do pecado. Se ele fosse o crente, ele não faria essas coisas. Entendeu? São atributos, são filhos do pecado original chamado incredulidade. Então, se eu escorreguei um pouquinho e fiz isso, então o atributo de incredulidade, eu pequei. Ou seja, alguma coisa sobre incredulidade ainda estava em mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, agora, vejam bem, é claro que os filhos de Deus não se perdem. O profeta irmão Brana respondeu outro dia uma pergunta. Irmão Brana, pode um filho de Deus se converter num filho do diabo? Ou vice-versa? Disse não. Nunca um filho de Deus se converterá no filho do diabo e nunca um filho do diabo se converterá no filho de Deus. Amém, irmão? Amém. Isso é questão de semente. Amém. Isso é questão de semente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, mesmo que seja um cristão eleito, predestinado, mesmo um cristão revelado, mesmo que ele tenha revelação, crer que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro, e mesmo assim, ele como cristão comete atos, ou comete erros, ou peca, ou qualquer coisa desse jeito, se é um eleito, Deus tem uma forma de trabalhar com ele para purificar o seu pecado, porque Jesus não pode morrer mais a segunda vez por ele. Quem entendeu, irmãos? Porque Jesus não pode morrer a segunda vez por ele. Se é um eleito com seu nome no livro da vida do Cordeiro, predestinado, eleito, para vir em determinada era pela qual Deus prometeu uma mensagem para ele crer, e no entanto ele tem uma infelicidade, uma infelicidade de cair em um erro, um pecado, em uma tentação, e no entanto fazer agravo ao Espírito da graça, Deus tem uma maneira de purificar essa pessoa, este eleito, porque Deus sabe que não pode morrer por ele pela segunda vez. Aí o que Deus tem que fazer? Aí o que ele semeou na carne vai ter que colher corrupção. Aí ele paga aqui. Entendeu, irmãos? Aí ele tem que pagar aqui. Ele tem que pagar. Uma pessoa que tem errado, que tem cometido ações anticristãs, condutas anticristãs, e sabe que o chicote de Deus está caindo no pescoço e nas costas dele, ele deve levantar a mão a Deus e dizer: obrigado, Senhor, que o Senhor não está dando comigo. O Senhor não tem me deixado. Amém, irmão? Ele tem que ter essa consciência, essa ciência de entender que o que ele está colhendo agora são agravos que ele teve pelo caminho e que agora está colhendo. E é melhor colher aqui para poder subir. Amém, irmãos? Porque é uma maneira de Deus purificá-lo. É uma maneira de Deus purificá-lo. No sangue não tem mais jeito, porque toda vez que o sangue vinha, voltava, limpava. Aí não tinha mais jeito. Aí Deus tem uma maneira de purgar ele aqui na terra. Oh, Deus. Porque o profeta disse que um cristão não pode subir com pecado sem ter acertado. Quem está entendendo, irmãos? Não pode. Você pode observar que quando o irmão Brana errou com Deus, ao dar ouvido àqueles pregadores lá em Israel, ele começou a ter um problema muito grande de saúde estomacal. E depois de ter orado, sofrendo, aí ele viu uma visão como se fosse aves, eu esqueci o nome da ave, entrando dentro dele e saindo dentro do peito dele. Aí o anjo veio e disse: agora você pode ir em frente,
Porque o seu pecado foi pago. Aleluia. Amém, irmão? O seu pecado foi pago. Ou seja, o eleito, ele tem que, a sua dívida é paga aqui. Amém, irmão? Ele é paga aqui. Então, é claro que vejam bem, vamos pegar pessoas lá na Bíblia que de caráter de eleição, de predestinação, teve que enfrentar as tais situações. Por exemplo, Davi, por exemplo. Davi, quando ele pecou, ele pecou voluntariamente ou não sabia o que estava fazendo? Hã? Ele sabia ou não sabia o que estava fazendo? Sabia. Então ali foi voluntário. Como eu falei ontem, havia graça na lei, só que as pessoas não entendem isso. Havia graça na lei. Então vocês conhecem a história. Você já conhece a história. Mas a questão que eu quero chegar ao ponto, é quando Natã chega lá no templo, chega lá no castelo, no palácio. Natã, o profeta. E o senso de julgamento, de Davi como rei, sempre preservado. Aí Natã veio e falou assim: Davi, você é rei e eu trouxe um problema para você resolver. Você é rei e eu trouxe um problema aqui para você analisar e tomar uma decisão e julgar. Porque você é rei. Ele contou a história, você já sabe. Não vou esticar muito. Quando Natã contou tudo direitinho, Natã disse: o que você acha que eu devo fazer com esse indivíduo? Davi levantou da hora do trono, com seu senso de julgamento. Esse homem deve morrer. Como é que era? Tem que ir para o cilindró. Tem que pegar esse homem e dar uma coça nele. Tem que pegar esse homem e dar uma boa sova nele. E depois matar. Natã olhou: Davi, esse homem é você, Davi. Naquele momento ele caiu por terra. Ele disse: verdadeiramente eu pequei. Aí Natã, para confortar ele, disse: tudo bem, você pecou na verdade, mas Deus está me dizendo aqui no meu ouvido: você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas ele está mandando dizer para você aqui, ó. Ele está pondo na sua frente 3 coisas para você escolher. 3 coisas. Davi, eu imagino Davi ali, naquele momento, ele e o profeta a sós, porque Davi estava diante de quem, irmão? De Deus ou do profeta? De Deus. Estava diante de Deus, porque a boca de Deus era a boca do profeta. Amém. Amém. E ali, naquele momento, meu Deus, quais serão essas 3 coisas? Que será, meu Deus? Eu peguei, o que é que eu fiz? Tal, o que é que eu fiz? Meu Deus, não era para eu ter feito isso. É assim quando alguns cristãos pegam. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu estava lá? Por que eu fui lá? Por que eu fiz isso? Por que eu fui naquele lugar? Não deveria ter ido. Se eu não tivesse ido, não aconteceria isso, não teria acontecido aquilo. Quem está entendendo, irmão? E aí Davi foi ouvir a sua sentença. Tem que colher. Tem que pagar. O pecado tem que ser purificado. Primeira coisa, Davi. Por causa de você. Que tal uma grande fome na terra? Ninguém está sabendo, né? Eu estou conversando com você aqui, Davi. Ninguém está sabendo o que está acontecendo lá fora. É entre eu e você aqui. Mas o que vai acontecer nas pessoas, eles nem vão saber o que está acontecendo.
Uma grande fome sobre a terra de Israel. Fome tal que nunca houve. Qual é a segunda? A segunda é, sabe os seus inimigos, aqueles que querem matar você desde pequeno? Desde quando você começou no reino? Sim. Pois é, que tal você ser lançado na mão deles? E qual é a terceira? A terceira é cair na mão do Deus vivo. Aí Davi olhou e disse, não. Davi está examinado. Não. Eu não vou fazer um povo inocente pagar pelo meu erro. Não, não vou fazer isso. Não escolheu a fome na terra. Olhou para o segundo e disse, meus inimigos? Só saio com guarda, só saio com oficial, só saio com soldado atrás de mim, porque muitos querem me matar. Se eles me pegarem, eles não vão ter misericórdia nenhuma. Não, também não. Eu quero a terceira. Eu quero cair na mão do Deus vivo. Mas por quê? Porque Ele tem misericórdia. Amém, irmão? Porque ele terá misericórdia um dia. Porque Ele terá misericórdia de mim. E se eu cair na mão dos meus inimigos, que representam os demônios, eles não terão misericórdia. Mas se eu cair na mão do Deus vivo, mesmo que eu sofra um pouco, um tempo, Ele ainda terá misericórdia de mim. Amém, irmão? Terá misericórdia de mim. E assim foi. Então observe bem que as coisas não é fácil. Não é fácil. Então a pessoa tem que estar ciente do seu erro. Não, eu estou passando isso porque eu mereço. Estou passando isso porque eu mereço estar passando por isso. Quando a pessoa tem essa consciência, igual o profeta. Irmão Branham, quando ele viu a sua filhinha morrendo de meningite, viu a sua esposa morta, disse, não, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu provoquei isso. O diabo ainda veio no ouvido dele. Ainda você o ama? Ainda você o ama? Ainda você vai pregá-lo? Ainda você vai amá-lo? Depois de ver sua filhinha morrendo ali, e ele calado, sem fazer nada, e o profeta ainda estava quase concordando com ele ainda. E o profeta diz, olha a luta, a situação. E o profeta quase concordando com ele. Até que o profeta se firmou e disse, não, Satanás. Não, Satanás. Foi Deus que me deu, é dele, ele está tomando de mim de volta. Ele me deu e ele está tomando de mim. Amém, irmão? Eu não dei ouvidos a ele, fiz o que era mal aos seus olhos. E aí está, eu mereço isso. Os irmãos se entenderam, irmão? Mereço isso. Mereço isso. Então, se você observar, você pega, por exemplo, Sansão. Sansão, em momento algum, ele fez uma oração assim, ó. Senhor, você lembra quando eu matei os filisteus? O senhor lembra quando eu pus fogo na seara? O senhor lembra quando eu fiz isso e aquilo outro? Não. E, no entanto, Jó já ora diferente. Jó vai falar, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada de errado, eu sou justo, tal. Ele teve que ir lá e falar para ele, quem é você, moço? Para ficar se justificando de Deus? Estão entendendo, irmãos? E por um lado ele estava certo. Porque Deus te dá testemunho, um homem íntegro, reto. Amém, irmãos? Sempre se desvia do mal. E por um lado ele estava certo. Só que ele, mesmo estando certo, não tinha que se justificar. E você não vê Sansão em momento algum. Senhor, lembra quando eu peguei aquele portão de bronze na faixa de Gaza? Lembra quando eu fiz isso? Matei 1000 filisteus com fechadas frescas de jumenta? Ele não falou nada disso. Sansão estava ali o tempo todo, moendo a moinha, mas ele dizia inteiramente, eu mereço isso. Foi falado para mim várias vezes, eu sabia que não podia fazer isso. Está entendendo, irmãos?
ao ponto que ele fez uma oração e Deus ouviu aquela oração. Ele fez uma oração a Deus e Deus ouviu a oração dele. Amém, irmãos? Deus ouviu sua oração. Veja como é que é as coisas. Então, um cristão eleito, ele sabe, ele não, mesmo que ele erre, mesmo que ele venha pecar, ele não se apavora. Ah, eu pequei e deixei para o mundo uma vez. Não, não é assim não. Amém? Não é assim não. O profeta diz uma mensagem, diz o seguinte, ó, se Deus não me salvar e me enviar para o inferno, lá dentro do inferno eu vou amá-lo. Lá eu ainda o amarei. Que coisa, né? Ele diz assim, ó, se é que existe algum amor no inferno, mas mesmo se estivesse lá, ainda o amaria. Amém, irmão? Então, olha, tem que ser a soberania. Tem que ser a soberania de Deus. Você pega Saul, Deus disse, Samuel disse, Deus não te ouve mais, rapaz. Deus não te ouve mais, rapaz. Deus não te ouve mais, rapaz. Você pecou contra Deus, Deus não te ouve mais. E aí, Saul entrou dentro da soberania de Deus e foi salvo. Amém? Amém. O ladrão da direita, Marcos, ou Pedro, ou João, ou Filipe, jamais poderia dizer, mas Senhor, nós nem pregou para ele ainda, o Senhor está salvando ele já hoje. Ali é soberania, amém, irmão? Soberania. É a soberania de Deus. Ninguém pode reclamar, ninguém pode, de forma alguma, tentar, diante de Deus, dar uma justificativa do seu poder, da sua excelência, do que ele faz com o seu próprio poder. Amém, irmão? Amém. Ninguém pode. Sabe? Então, às vezes, é só diante disso. Resta a infinita soberania divina do Senhor Jesus Cristo, a graça soberana pelas quais faz do seu poder o que quiser e como quiser, pois Ele é Deus. Isaías 33, verso 2: Senhor, tem misericórdia de nós, pois te temos esperado. Sê tu nosso braço a cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Amém? Então, há salvação em tempo de tribulação. Quem está entendendo? É só você pegar a Bíblia e vir discorrendo nela e ver em quais tempos de tribulação alguém foi salvo. Até na grande tribulação haverá salvação das virgens nécias. Quem está entendendo? Então, observe bem, que eu contei ontem uma história na igreja lá, os irmãos já ouviram também aqui. Uma banda conta a história de um mendigo. Mendigo não, é um mendigo. Vivia na rua e bebia. Bebia muito. Bebia. Aí ele ficava ali, andando por ali, andando por ali. E aí, quando uma igreja abria, uma igreja pentecostal, seja o que for, ele entrava, ia lá no altar, ficava em pé, vinha no altar e disse, meio tonto, meio bêbado, Senhor, aqui está o Dinho. Dava meia volta e ia embora. Aí outro dia, mesma coisa, cheio de goró, como diz o povo, e achava uma igreja aberta, ia lá, entrava e até no altar, Senhor, aqui está o Dinho. E ele fazia isso, ó, todos os dias, entrando e saindo. Mas não conseguia ficar no culto. Não conseguia ficar no banco para assistir o culto. Só ia lá na frente no altar e dizia, Senhor, aqui está o Dinho. Baixava e ia embora. Esse Dinho não tinha pai,
não tinha mãe, não tinha família, não tinha parente. Chegou um tempo que esse Jim adoeceu. Deve ter tido um problema de cirrose, fígado, alguma coisa desse sentido. E caindo na rua, doente, alguém pegou ele, fez uma caridade, pegou ele e levou para o hospital. Levou para o hospital. Chegou lá e internou ele para fazer lá. E o médico dizia: o seu negócio está feio. O seu negócio não está bom, não. Onde mora seu pai? Não tem pai, não. Onde mora sua mãe? Não tem mãe também, não. Seus irmãos? Também não tem. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém. Eu não tenho ninguém. Então o hospital vai ter que ficar aqui de olho em você. E Jim ficou lá, no hospital, num quarto, separado assim. E quando chegava de noite assim, de tardinha, ele lembrava de cada igreja que ele ia, entrava e dizia: o Jim está aqui, Senhor. Ele pensava: eu não posso ir lá na igreja dizer para o Senhor que eu estou lá. Ele vai chegar lá, não vou estar lá. E gente indo embora, passava o médico: você está de alta, mulher, pode ir embora. Você está de alta, senhor, pode ir embora. E Jim lá sozinho. Um dia aconteceu algo milagroso. Uma noite, tudo quieto no hospital, todo mundo lá recebendo visita, parente dormindo com parente. E de repente abre-se a porta onde Jim estava internado. Entrou um homem de uns 90 quilos, alto, todo de branco, reluzente. Jim pensava que estava sonhando. E ele pensava que era o médico que tinha chegado, que o médico também estava todo vestido de branco. E ali Jim ficou observando e tudo, e aquele homem foi aproximando da cama de Jim, e colocou sua mão direita no ombro de Jim e disse: aqui está Jesus, Jim. Amém, irmãos? Aqui está Jesus, Jim. Amém, irmãos? Deus não esquece. Amém, irmão? Deus não esquece. Deus não esquece. Uma mãe que dá de mamar para o seu filho pode até esquecer, mas Deus não esquece. Agora, você me pergunta, você foi salvo? É outra coisa. Você vai aí, Jim foi salvo, pastor? Jim foi salvo? Não sei, não posso responder. Amém? Vê como é que é a coisa, vê como que Jesus se importou com Jim. Veja como Jesus se importou com Jim. E Jim saiu do hospital curado. O médico foi avaliar ele no dia seguinte. O que aconteceu, Jim? Jesus veio me visitar. Mas Jim, o plantonista falou que não veio ninguém aqui, Jim. Mas veio. Você não tem nada, vai embora. Amém, irmão? Lá estava o Senhor. Deus não tinha esquecido de Jim. Jim ia lá todo dia. Então você acha que Deus esquece? Não, Deus não esquece. Deus não esquece nem o que você faz de bom e nem o que você faz de mal. Amém? O que você faz de bom, Ele te visita, como visitou Jim. O que você faz de mal, Ele também te visita. Quer entender, irmãos? Então, o cristão consciente, o homem consciente, a mulher consciente, o cristão consciente, que sabe que tem semeado na carne, e que de modo e de maneira venha colher na carne, venha tomar uma colheita, sabe que semeou na carne. Depois vem a mão do Senhor pesando, a mão do Senhor chicoteando e tudo mais. Se a pessoa for um cristão e ter discernimento, ele vai entender por quê. Amém, irmão? E agradecer o Senhor ainda. Verdade.
e agradecer a Deus. Amém, irmão? E não ficar assim, que coisa, não sei o que, eu sempre fui fiel, eu sempre peguei meu dízimo, sempre orei, porque toda essa situação. Não. Você não vê Sansão fazendo isso. Os irmãos entendem, irmão? Você não vê. O diabo tentou colocar essas palavras na boca de William Branham. Para poder se justificar. Mas eu vou ali, eu vou acolá, eu prego lá, prego cá. Não. Já tentou colocar isso para tentar se justificar diante de Deus pelo seu erro cometido. Mas o William Branham disse, não, eu mereço isso. Amém. Amém, irmãos? A mão do Senhor pesou sobre mim. Então é isso. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. Amém? Amém. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. Ela é a causa. O profeta disse essa expressão no livro de Coríntios sobre, mesmo que Deus enviasse ele para o inferno, ele iria amar ele de toda maneira. Agora, eu respondi para esse rapaz, essa pessoa, que me fez essa pergunta, baseado no que Paulo sentia. Romanos 7, verso 8 até o 25, 18 até o 25. Paulo era revelado, Paulo era escolhido, Paulo era um eleito, Paulo era um predestinado, Paulo era cheio do Espírito Santo. Mas por que Paulo disse, toda vez que eu quero fazer o bem, o mal está comigo? E o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo estava falando que havia nele duas leis. A primeira era a lei da sua consciência, seu entendimento. Ele disse, nessa aqui, eu tenho prazer na lei do Senhor. Amém, irmão? Tenho prazer na palavra, tenho prazer na mensagem, na hora, tenho prazer, tudo, aleluia. Mas em outra, existe a que combate contra os meus membros, que é o meu corpo, que está aqui no mundo. Quem está entendendo, irmão? Aí ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus, versículo 25, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, isto é, revelação, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Estão entendendo, irmãos? Então, com isso aqui, ninguém está dando condições de fazer o errado. Bom, eu sirvo a Deus no meu entendimento, eu tenho revelação na minha mente, no meu coração, então meu corpo está ali para fazer. Não, não é isso, não. Com isso, ninguém está dando condições de fazer o que é errado. Está entendendo, irmãos? Amém. De fazer o que é errado. Não, de maneira nenhuma. Porque em outro sentido, Paulo manda a Timóteo fazer o seguinte: fuja, Timóteo, fuja, amém, irmão? Fuja das paixões da carne, fuja, corre, amém, irmão? Então, é a graça de Deus, é só a graça de Deus. Quem desejar vir aqui no altar orar, uns 5 minutos antes de terminar, quem desejar vir no altar, o altar está aberto. Amém, irmãos? Quem desejar vir no altar, o altar está aberto. 5 minutos. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor, e pedimos por tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a tuas bênçãos. Oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor
Senhor é o nosso Deus, a nossa luz e nossa fortaleza. Senhor, em Ti confiamos, ó Pai, em Ti esperamos, ó Deus. Ó Senhor, tenha compaixão, que as bênçãos do Senhor estejam em nossas vidas, nos limpando, nos purificando de todo mal. Ó Deus, ó Pai, abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus. Ó Deus querido, Deus eterno, que a graça soberana do Senhor possa estar em nossos corações, em nossas lares, em nossas vidas. Somente por tua graça, somente por tua misericórdia, nós alcançamos, Pai querido, a nossa libertação. Meu Deus, abençoa cada um. Perdoa nossas falhas, nossos erros cometidos. Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja. Abençoa os irmãos e irmãs. Abençoa, Senhor Deus, a congregação. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs. Ó, Senhor, abençoa aqueles irmãos com dificuldades, Senhor. Dificuldades, Senhor Deus, de fazer, Senhor, o que é certo. Ó Deus, abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa os jovens. Abençoa, Senhor, os anciãos. Abençoa os irmãos do Marinho, o Pai, os irmãos do Marinho, os irmãos do Divertido, do Joaquim, do Garapé, do Vespasiano, do Arrumadinho. Abençoa os irmãos de Pirité, que a graça do Senhor venha sustentá-los, Pai. Ó Deus, que possamos achar a favor no momento certo, meu Pai. Abençoa, Senhor, somente a tua graça, a gota do teu sangue que nos processo. Pode deixar o pecado, Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai, que a graça soberana, o amor divino do Senhor, projeta essa graça, mostrou a graça soberana para a obra suprema, para o poder supremo. Oh Deus bendito, Deus eterno, tenha compaixão deste caminho, abençoe, Senhor, que nós possamos ser santificados, Pai, através da tua palavra, que nós possamos ser justificados através do teu sangue, ser cheio do Espírito Santo por meio da tua palavra. Oh, Deus, somente a tua graça, somente a tua misericórdia, somente a tua benevolência, Senhor, é que pode nos redimir. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Transforma cada culto, a cada momento, a cada reunião, Senhor, nosso Senhor. Que possamos renovar o nosso entendimento através da tua palavra, para que os nossos sentidos sejam renovados, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos filhos. Abençoa, Senhor, as portas para aqueles que estão religiosos, em trabalhar, em abrir uma porta de emprego. Senhor, abençoa, somente a tua graça, Senhor, perdoa, Senhor, abençoa os irmãos e graças, Pai. Abençoa, Senhor, das luzes de vida, oração pelos enfermos, abençoa, Senhor, os ouvintes da rádio, aqueles que estão ouvindo a programação, abençoado o entendimento de cada um, em nome do Senhor Jesus. Em misericórdia, Senhor, convido a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim nos permitir de estar aqui. Amém? Amanhã, sexta-feira, estaremos em Birité,
no Jardim das Rosas. Sábado, nós estaremos fazendo a consagração, a oração no tabernáculo do Jardim das Alterosas, a partir das 8 da manhã. E à noite estaremos em Cidrolândia. Domingo estaremos aqui novamente, às 18 horas, se Deus permitir. Amém? Quem quiser ouvir novamente a mensagem de hoje, pelo YouTube é só acessar, ou amanhã, dependendo do horário, não sabemos qual horário, durante o dia estará passando na rádio. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor.